Olá, meu lindo, olá, minha linda, olá, meu líndio, olá, minha líndia. Olá, você que está aí acompanhando a gente. Pera aí que eu tenho que desligar o ventilador, tá um calor, né? Pera aí. Pronto, desliguei o ventilador. Para evitar esses barulhos externos, né? Muito bem. Na nossa aula de hoje, estamos aqui juntos. Eu sou o professor Tourinho com P maiúsculo, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem breve, bem curtinho, não tem muita complicação, não tem muita dificuldade. É mais uma vez uma revisão sobre classes gramaticais. E dessa vez vamos falar sobre adjetivos. Sim, adjetivos. O que são os adjetivos e como a gente pode identificá-los. Muito bem. Os adjetivos são aquelas palavras que servem para qualificar, para dar uma qualidade, para dar um defeito, para dar uma característica para um substantivo. Ele sempre vai se referir a algum substantivo ou pelo menos a alguma expressão que tenha valor de substantivo, vocês vão aprender isso mais adiante. E essa palavra, esse adjetivo, vai dar características, certo? Que podem ser das mais variadas. Por exemplo, professor, bonito. Professor, inteligente. Professor, sem noção. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco o que é, beleza? Então, assim, são palavras, uma palavra, adjetivo, uma palavra, que serve para dar uma característica, uma classificação para um substantivo qualquer, ok? Então, por exemplo, um outro exemplo de adjetivo. O homem brasileiro. Mas cuidado, viu? Porque às vezes um adjetivo, dependendo da posição que ele está, ele pode mudar o seu significado também. Exemplo, o homem brasileiro. Lembra que eu coloquei isso no quadro para vocês? O brasileiro, homem. Veja, eu inverti, coloquei o substantivo e o adjetivo depois e veja que ele mudou de classificação, não é isso? A gente pode falar também um grande aluno e um aluno grande. Então, de vez em quando acontecem essas situações. O que era substantivo deixa de sê-lo e vira um adjetivo. Então, muito cuidado em relação a isso, beleza? Então, quais são alguns dos adjetivos que vocês veem todos os dias? Bonito, feio, alto, baixo, grande, gordo, pequeno, imenso. Só que vamos ver se a gente consegue aumentar o nosso vocabulário e ver outros adjetivos, né? Outras classificações, outras características, né? Outros epítetos que nós damos para as coisas, para as pessoas, né? Para os substantivos. É mesmo, é? Então, por exemplo, imenso. Ao invés de a gente falar apenas é muito grande, a gente pode falar imenso. Eu tenho uma imensa vontade de ver você, certo? Olha, uma imensa. Ou então a gente pode falar também, fulano fala muito bem, no lugar de falar, fulano é muito bom falador, nós poderíamos falar, fulano é muito grandiloquente. Olha, grandiloquente. Não consegue, né? Então as palavras estão aí no dicionário, elas estão congeladas lá, mas elas é para serem usadas, viu? Pega as palavras do dicionário e aí leva para o micro-ondas lá do saber, que é o seu cérebro, descongela e começa a usá-las, viu? Muito bem. Na atividade que a gente vai passar daqui a pouco para vocês, então a gente vai ver também como a gente pode usar alguns adjetivos, ok? Não me diga! De forma muito parecida com os substantivos, os adjetivos também podem se classificar em simples ou composto. Simples, quando tem só um radical. Então, luso, que vem de Portugal. Composto, quando tem mais de um radical. Luso brasileiro é algo que é tanto português como brasileiro, né? Ele pode ser também primitivo, que são aqueles que dão origem, né, às coisas, as palavras que dão origem, e pode ser também derivado, não é isso? Pode ser derivado. Por exemplo, camisa vermelha. Camisa vermelha, o vermelho, no caso, é um adjetivo, o que? Primitivo, vermelho. Mas eu posso falar avermelhado. O que é avermelhado? Já é um adjetivo que é derivado da palavra vermelho, certo? Um outro ponto que nós temos também dos adjetivos são os adjetivos pátrios. Ó, Vila do Ipiranga, mais plácidas, que o povo é lá do manto retumbante. Ou também chamados de gentílicos. O que é isso, um adjetivo pátrio? É o que fala sobre a origem de determinado substantivo, determinada coisa, pessoa, enfim. Quando eu falo, por exemplo, nós temos um problema
um problema brasileiro. Problema brasileiro. É um problema de quê? Do Brasil. Este é um problema brasileiro. Se nós falamos que determinada pessoa nasce em João Pessoa, dizemos que ela é pessoense. E por aí vai. Então os adjetivos pátrios são aqueles que indicam a origem das coisas, das pessoas, etc. É aquela velha coisa. Quem nasce em tal lugar é... Entenderam? Então, por exemplo, quem nasce na Paraíba, paraibano. Quem nasce em Portugal, português. Quem nasce na França, francês. Quem nasce em Jerusalém, pesquisem, vamos ver aí quem nasce em Jerusalém. Jerusalém não ensinaram. Uma vez estivemos na terra como pobre. Como andarilhos, só que agora viemos buscar os que são nossos. Jerusalém, quem nasce em Jerusalém é? Pesquisa, não vou dizer não. Beleza? Quem nasce em Natal, quem nasce no Rio Grande do Norte, lembra o que é? Quem nasce em Pernambuco. E quem nasce na minha cidade, onde nasce em Salvador, é o quê? Quem sabe aí? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Você aí no fundo sabe? Pesquisem também. Quem nasce em Salvador, capital do estado da Bahia, né? Então são alguns dos gentílicos, que são até aqueles mais fáceis, né? Por exemplo, quem nasce em São Paulo, é fácil? Não é fácil não, porque você tem que diferenciar São Paulo capital, São Paulo estado, certo? Quem nasce no São Paulo capital, a cidade do estado, é paulistano. E quem nasce no estado de São Paulo é paulista. É igual ao Rio de Janeiro. Tem Rio de Janeiro estado e Rio de Janeiro capital. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é o quê? É o quê? Carioca. E quem nasce no estado do Rio de Janeiro é o quê? Fluminense. Não é isso? Fluminense. Então, Fluminense é o mesmo nome que aquele time, não é isso? Pronto. E tem outros e outros aí também, nomes de países, né? Quem nasce nisso, daquilo. Então, todos esses aí são chamados de adjetivos pátrios, certo? É mesmo? Os adjetivos também poderão variar, ou seja, se modificar, flexionar, alguns dizem, né? Em gênero, número e grau. Gênero, super fácil. Masculino, feminino. É só ver o substantivo a que se refere, se é masculino ou se é feminino. Em número, também é só ver se é singular ou se é plural, beleza? E em grau, o grau já é um pouco mais diferente, tá? O grau tem a ver com aumentativo, diminutivo, tem superlativo, etc. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui para essa nossa revisão, tá certo? Até porque é muito complexo. E o objetivo dos nossos vídeos é que vocês entendam o básico de cada uma das classes gramaticais e possa identificá-las na frase, para que você possa realizar de maneira adequada a nossa análise gramatical e vocês possam compreender uma determinada leitura de qualquer texto, tá? Então isso é o que é o mais importante para mim nesse momento, beleza? Mas agora vamos para um ponto também muito importante, que são as... mais de uma palavra, geralmente usando uma preposição, aquela de, sem, com, etc. E que essa palavra, essas duas ou mais palavras, elas dão uma ideia de adjetivo, elas funcionam como se fosse um adjetivo. Vou repetir. Duas ou mais palavras que juntas, quando você bota a cabeça para funcionar, você percebe que ela funciona como um adjetivo só. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei professor sem vergonha, professor sem noção, né? Não, professor sem noção. Pronto. Esse professor, que é o substantivo, ele está sendo qualificado com uma partezinha, que é sem noção. Sem noção, você tem a preposição sem e o substantivo noção, que dá uma ideia de que é como se fosse, as duas juntas, é como se fosse um adjetivo só. Entendem? Então, menina sem vergonha, né? Camisa de bolinha, dor de cabeça. Então você tem essas palavras, duas ou mais, que estão classificando. Conversa sem pé nem cabeça. O que é uma conversa sem pé nem cabeça? É uma conversa sem sentido, outra locução adjetiva. Então vamos colocar bem na cabeça, locução adjetiva. É quando você tem duas ou mais palavras que elas juntas funcionam como se fosse apenas um adjetivo.
certo? Aí de vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando, acontece que uma locução adjetiva, ela pode também se transformar no adjetivo. Plim! Certamente que sim. Uma mágica, né? Digamos assim, entre aspas. Yes, sir. Digamos que eu diga assim, turno da manhã. Eu posso trocar essa locução adjetiva, turno da manhã, por turno matutino. Isso, turno matutino. Ou então eu posso dizer que eu estou com um problema no estômago. Seria um problema o quê? Estomacal. Eu troco a locução por um adjetivo apenas. Outro exemplo. Você está com um problema de cabelo. Problema de cabelo. O cabelo está caindo, ó. Tá vendo? Caiu. Você está com um problema de cabelo. Estou com um problema capilar. Vou lançar um agora interessante para vocês. Ser rico é uma situação onírica para mim. O que é onírico? Onírico nada mais é do que relativo a sonhos. Vamos pesquisar, aumentar o vocabulário, tá vendo? Então é isso, gente. Existem outras categorias, outras coisas a serem faladas sobre o adjetivo, mas no momento a gente não precisa. O vídeo também já está muito grande, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: identifiquem um adjetivo, consigam identificar dentro da frase, como a gente vai ver no exercício que eu vou passar. Consigam identificar as locuções adjetivas de maneira adequada, tá bom? Consigo identificar, porque vai ficar muito mais fácil a sua leitura quando você souber discernir essas coisas, tá bom? Um beijo, uma boa segunda-feira para vocês, e na próxima aula nós iremos falar sobre um outro assunto, e eu prometo a vocês que vai ser bem legal, vai melhorar muito mais até a leitura de vocês, tá bom? Titio Torinho ama vocês, fiquem em casa. Beijo. That's really impressive. Whoa, just whoa.